Olá, seja bem-vindo ao Finança Médica. Hoje nós vamos conversar sobre 3 dicas de como você se diferenciar no mercado da medicina. Eu me chamo Rafael Trentini, sou um dos fundadores do Finança Médica e eu quero conversar contigo hoje a respeito de como você fazer a sua diferenciação profissional dentro do mercado que você atua, do teu mercado, o mercado médico. Você deve estar se perguntando, mas por que eu devo me diferenciar? Eu já sou médico, por que eu preciso dessa diferenciação? Eu quero te mostrar com calma um panorama de como é que estão os números da medicina hoje no Brasil, como é que eles se comportaram nos últimos anos e quais vão ser as perspectivas para os próximos anos, para que você possa se preparar e entender quão importantes são essas 3 dicas que nós pontuamos para você. Você sabia, por exemplo, que o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de faculdades de medicina? Dá uma olhada nesse número. O Brasil tem 305 faculdades de medicina. A gente perde só para a Índia. A Índia tem 400 faculdades de medicina. A grande diferença desses números é a Índia tem 6 vezes a população brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país com 1,5 vezes a população do Brasil, só existem 130 faculdades. Tá legal, mas você pode até me perguntar, mas qual que é o impacto do número de faculdades de medicina no meu dia a dia? Dá uma olhada de como é que aumentou o número de novos médicos no mercado de trabalho nos últimos 20 anos no Brasil. Há 20 anos atrás, se formavam 12 mil novos médicos no Brasil. Há 20 anos, se formavam 12 mil novos médicos no Brasil anualmente. A expectativa para esse ano de 2020 é que se formem 32 mil novos médicos. São 32 mil novos profissionais entrando no mercado de trabalho esse ano. Esse número representa só o número de médicos que se formaram nas faculdades e universidades brasileiras. Agora eu quero te mostrar como é que estão os números dos médicos que se formam e que estão estudando nos países da América Latina. Esse número representa o número de médicos formados apenas nas faculdades e universidades de medicina dentro do Brasil. Agora dá uma olhada como esse número pode crescer, ele pode aumentar se a gente for considerar o número de brasileiros que hoje estão estudando nos países da América Latina. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, estima-se que pelo menos 65 mil brasileiros estejam estudando medicina na Argentina, Paraguai e Bolívia, que são os principais destinos que esses estudantes têm procurado dentro da América Latina. Ok, esses números todos, eles representam só a porta de entrada. Agora eu quero te apresentar como é que está a porta de saída. O Brasil é um dos países do mundo que menos aposenta médicos. E esse número se reflete num estudo bastante ilustrativo. Menos de 10% dos médicos acima de 60 anos conseguem manter o seu padrão de vida e a sua aposentadoria sem depender diretamente da medicina para isso. Você conseguiu entender comigo esse movimento? Muita gente entrando, a porta de entrada muito grande, pouca gente saindo, a porta está pequena. Esse mercado está inflando. Mas por que eu estou te passando esse panorama e por que eu fiz questão de te apresentar esses números todos? Para te falar que a concorrência dentro do mercado da medicina já é uma realidade, não é algo futuro. E como é que você, como médico, pode se preparar ou, principalmente, como é que você se diferencia de todo esse número de profissionais que tem entrado anualmente no mercado? Antes de te falar das 3 dicas de diferenciação que nós preparamos para você dentro do mercado médico, eu quero te falar que o primeiro efeito de um mercado com muita concorrência é a baixa de preço. Mas antes de eu te falar as 3 dicas que nós preparamos de como você se diferenciar no mercado médico, talvez você já esteja percebendo isso na sua atuação diária. Um mercado onde tem bastante concorrência, o primeiro efeito de diferenciação é a baixa de preços, trabalhar com preços baixos. Só que você vai perceber comigo que esse caminho não necessariamente é o caminho ideal para você e nem que os preços baixos são um inimigo teu. Então vamos às 3 dicas. A primeira dica é a especialização. Você já sabe disso. Quanto mais você se especializa em um determinado assunto ou área, a concorrência tende a ser menor. Esse movimento é um movimento de escada. Quando você se especializa, você sai de um degrau comum onde está a maior parte desses profissionais. Então nisso você se torna uma referência em um determinado assunto. Quando você é uma referência, ou seja, um ícone em um determinado assunto, a tua concorrência é muito menor. O segundo ponto é o atendimento. Todo mundo gosta de ser bem atendido, independentemente de onde esteja e aonde for. E isso não é algo exclusivo para a classe médica. Da mesma forma, o teu paciente, o teu cliente, ele gosta e precisa, e às vezes até a expectativa maior dele é de receber o seu atendimento e a sua atenção.
Na realidade, ele precisa disso, ele quer isso. Ele quer ser ouvido, ele quer saber que você está entendendo as dores dele. Muitas vezes ele está na tua frente sentado e ele nem gostaria de estar ali, e ele está falando de algo também para ele que muitas vezes é incômodo. A tua atenção, o seu atendimento ser algo positivo para ele, vai gerar nele não só fidelidade, mas também vai fazer com que o preço do seu atendimento, ou seja, o preço do seu serviço, não seja talvez o primeiro ponto de escolha para ele pelo seu atendimento. E a terceira dica é: faça uma gestão financeira dos seus recursos. Diferentemente das duas dicas anteriores, onde o seu paciente, o teu cliente, consegue sentir esse diferencial teu, que seria a especialização ou o atendimento prestado, a diferenciação pela gestão financeira vai ser uma diferenciação sua frente ao mercado. Se você se vê, por exemplo, impossibilitado de elevar os seus preços ou de se especializar ou virar uma referência numa área, por exemplo, ou se o atendimento no local onde você está já não é um diferencial tão grande, você tem que olhar para dentro e ver dentro da tua estrutura o que você pode fazer para que não necessariamente você tenha mais resultados de entrada, mais receita, mas que na realidade você tenha mais lucro através do trabalho que você presta. Então, para concluir, as nossas 3 dicas são especialização, atendimento e gestão financeira. Lembra, os 2 primeiros, especialização e atendimento, são na tua interface com o seu paciente, na sua interface com o seu cliente. A gestão financeira é você consigo mesmo, você com a sua empresa e você com a gestão da sua carreira e a sua gestão pessoal também. Esse conteúdo foi útil para você? Você gostou das nossas dicas? Então eu quero te fazer um convite. Acompanhe o nosso canal, veja os materiais que nós temos preparado exclusivamente e especialmente para você e nos vemos no próximo conteúdo.